Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, há uma palavra de Deus para a tua vida. Vamos orar aqui no final e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa palavra, vai aprender coisas novas. Vai chegando todo mundo que está aí ao vivo, você que está no gravado, eu vou deixar gravada essa live. Você escreve aí, eis-me aqui, Jesus. Eu estou no gravado. Eu estou no gravado, Bruno. Deixa eu ver você aí, qual cidade você está falando. Para mim é importante saber de onde vocês estão. E aqui ao vivo tá o Cláudio, a Tati DBO, a Julie.net, a Pri Unhas, também de Pederneira, a Edna Maria, Edilane, Deus abençoe vocês. Joelson, como é que vocês estão? Já vão chegando aí, como é que vocês estão? Gente, ontem o encontro foi uma bênção, nosso encontro de todas as segundas-feiras às 19 horas. Vem na próxima, vem na próxima. É uma bênção o nosso momento de comunhão, viu? Todas as segundas-feiras às 19 horas. E aí, Jane, tudo bem? Sayonara, Vitória do Espírito Santo, Carminha, Márcia de Fortaleza do Ceará, Márcia Queiroz. Márcia estava com a gente ontem no encontro. Lulu Garrido, Lulu Maimuna daqui a pouco deve estar entrando aí. Lia Santana, Carminha, Viviane Coutinho, Deus abençoe. Honorato, Deus abençoe. Fred de BH, Edna, Carol Dias, Simone. É isso aí. Olha, Juju Correale, Suelen, Viviane Coutinho, Margot Duarte, Isana, Matias, Deus abençoe vocês, Vera.Lopes. Não precisa abrir aí agora, mas só ouça isso enquanto a galera tá entrando pra gente poder começar aqui. No livro de Isaías, capítulo 55, a Bíblia diz assim pra gente, faz a gente olhar pra chuva e pra neve. A chuva e a neve é obra de Deus. É obra de Deus. É criação de Deus. E o próprio Deus está falando para a gente olhar para a chuva e para a neve. Para quê, Bruno? A chuva e a neve descem dos céus. Isaías 55, versículo 10. E na terra permanecem até regá-la. Então, a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanece até regá-la. E aí, Bruno, o que isso tem a ver? Calma, olha para isso. Quando rega a chuva e a neve rega a terra, o que acontece? A Bíblia diz, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Tá aí, ó. Tá escrito. O próprio Deus está mandando a gente olhar para a chuva e para a neve. Não estou entendendo, vai entender aqui agora. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela produz frutos. E ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Isaías 55, versículo 10 a 12. Isaías 55, versículo 10 a 12. Ô Jesus, assim como o Senhor fez com Lídia, faça com todos os homens e mulheres que estão aqui, por favor. Os que ainda não têm entendimento, dê o entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que essa pessoa possa ser salva por Ti. Não há o que eu faça do lado de cá, não é sobre o jeito que eu falo, não é sobre a minha boa comunicação ou ruim comunicação, não. É sobre a manifestação do Teu poder nesta live, do Teu poder nesse vídeo gravado que chegou aí. Eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe.
E pode haver um encontro aí do que essa pessoa está passando, seja de bom ou de ruim, com o Senhor. Que haja esse encontro. Que haja esse encontro. Olha só, então Deus manda olhar para a chuva e para a neve. Então, frequentemente a Bíblia nos convida, o próprio Deus nos convida para olhar para a criação. E ele está falando, olha para a chuva e para a neve. Elas descem dos céus e regam a terra para um propósito. Para brotar cereais, para produzir sementes para o agricultor e pão para os famintos. E aí Deus fala, o mesmo acontece... Estamos voltando para o hospital, Paulo não está bem do Covid. Vamos orar. Senhor, por favor, guia o Paulo e a Lu Maimuna nessa ida novamente ao hospital. Por favor, Jesus, proteja essa família. Eu creio que o Senhor está guiando e protegendo essa família. Amém. O mesmo acontece à minha palavra. Todas as vezes que você escutar a palavra de Deus aqui no Coluna Videira ou em qualquer outro lugar que a palavra de Deus está sendo falada, saiba, essa palavra ela tem um propósito na tua vida. Todo versículo bíblico tem um propósito em nossas vidas. Deus fala como Ele envia, a palavra, como Ele envia a chuva e a neve. Então, quando Ele envia a palavra, ela sempre produz frutos. A minha oração é que essa palavra que nós vamos ouvir aqui, é que ela produza frutos em você. Que Deus fala, ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Nessa live, nesse vídeo gravado, a palavra de Deus está sendo enviada. E vai chegar aí. Chegar aí no teu coração e na tua mente. Vocês viverão com alegria e com paz. Com alegria e paz. Não é uma alegria humana. É uma alegria divina. Não é uma paz por conta de algo que o ser humano, você e eu criamos. Não, é por conta do Criador. A paz que vem dele, desta fonte, que precisa ser experimentada por ti, que precisa ser vivida por ti. Muitas vezes a gente se cobra de estar alegre o tempo todo, mas na alegria da emoção humana, e aí eu reprimo as outras emoções, fujo da tristeza, e tem momentos que a própria Bíblia diz, há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Tem momentos que é tempo de choro, de pranto. E às vezes a gente quer só alegria, alegria, alegria humana, e aí eu fujo da tristeza, eu fujo da raiva, eu fujo do medo, eu fujo de todas as outras emoções e permaneço apenas na alegria. Eu reprimo, por exemplo, a tristeza. Não, mano, nós não estamos falando de uma alegria humana. Nós estamos falando da alegria do Criador. Há, como a própria Bíblia diz em uns Salmos, há delícias perpétuas para nós. À direita de Deus, onde Cristo está sentado, há um banquete perpétuo. Uma palavra muito usada para quem trabalha em empresa, no mercado digital, perpétuo, não é? Pois é, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre perpétuo. Há delícias perpétuas. O que é perpétuo? É não para, não tem fim. Não para de estar disponível para você. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aqui foi só uma introdução no livro de Atos dos Apóstolos, as atitudes do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos de atitudes, capítulo 16, perdão. Versículo 12 a 15. Atos capítulo 16, versículo 12 a 15. Você que está no gravado, escreve aí, eu estou no gravado. Fala a cidade que você está morando aí, que eu quero saber as cidades que estão no gravado. Neidinha, Deus abençoe. Erilândia, Deus abençoe. Carol Dias, Nan, Sônia, Betinha.Nóbrega, Quênia, Dri.Bernardini, Lopes, Bernardes, Márcia. É isso aí, glória a Deus, vocês estão todos aí.
homens e mulheres querendo mais de Deus. Vamos lá. A Bíblia diz assim. Isso é maravilhoso. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Quem? O Paulo estava ali. O apóstolo Paulo. No sábado saímos, ele e Silas. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo e Silas, em um sábado, sai da onde eles estavam ali na cidade de Filipos e vai na margem de um rio ao encontro de um lugar de oração, um lugar sossegado, um lugar onde a gente possa orar sossegado, para o ambiente buscar a Deus, irmão. Lugar de oração é um lugar que eu vou para buscar a Deus. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a separação de um tempo em um lugar para buscar a presença de Deus. Paulo e Silas estavam indo buscar a Deus, um lugar de oração. E eu quero te encorajar para nessa reta final do mês de junho que você tenha um tempo de oração. Não, Bruno, eu escuto direto, eu oro o tempo todo, eu estou o tempo todo em oração. Moça, eu sei, mas Deus está querendo um particular contigo. Deus quer um tempo de particular com você. Vai ter que fechar tudo para acontecer esse tempo. Deus vai ter que permitir cair tudo para você ter esse tempo. Porque Deus quer ter um tempo com cada um de nós, a começar por mim. Ele quer ter um tempo de qualidade. Ele quer ter um tempo aonde nós vamos escolher um lugar de oração. Qual é o seu lugar de oração? Qual é o seu cantinho de oração? Deus vai falar coisas em particular contigo. É ali que você vai respirar realmente aquilo que Deus quer que você respire. Na correria do nosso dia a dia, filhos, supermercado, farmácia, correria, emprego, vai pra lá, vem pra cá, problema com o chefe, problema com o funcionário, meta pra bater, sei o que. A correria é grande, irmão. Correria no seu dia a dia, no seu trabalho, talvez no seu ministério. Tudo isso precisa ser secundário perto de algo que deve ser prioritário. O que? Lugar de oração. Tempo de qualidade com Deus. Então, você sabe que existe as 5 linguagens do amor. Você sabe que todo ser humano tem uma linguagem de amor. Inclusive tem um teste das 5 linguagens do amor. Quem nunca fez, faça. Está disponível na internet. Corre atrás, é só jogar no Google que você vai achar. É muito simples, muito didático, é autodidático. Você lê ali, você já sabe qual é o seu, faz o teste e qual é o resultado e já recebe ali a interpretação do teste. Todo ser humano tem uma linguagem de amor. Tempo de serviço, tempo de qualidade, presentes, etc. Deus tem uma linguagem de amor. Desde Gênesis até Apocalipse. Sempre foi e sempre será tempo de qualidade. Deus criou o ser humano para ter tempo de qualidade com o ser humano. Relacionamento. Todo final do dia Deus descia para falar com Adão e com Eva. No final da tarde. Isso antes da queda. Isso é essência, irmão. A minha empresa chama Viva Sua Essência. E a essência do ser humano é ter tempo de qualidade com Deus, cara. Eu só acesso à essência do Criador quando eu tenho tempo de qualidade com o Criador. Isso é essência, isso é base. Então Paulo e Silas estavam viajando, fazendo missões. Eles estavam fazendo as suas viagens missionárias. E nesse lugar chamado Filipos, nessa cidade muito importante da região da Macedônia, eles vão a um lugar na expectativa de encontrar, né, um espaço de oração. E sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali estavam reunidas. Existiam mulheres reunidas nesse lugar. Mulheres orando. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia.
da cidade de Tiatira. Então, da cidade de Tiatira é porque ela nasceu nessa cidade. Comerciante de tecido de púrpura, ou vendedora de púrpura. Aí na sua Bíblia, talvez na tradução esteja vendedora de púrpura. Aqui na minha NVT está escrito comerciante de tecido de púrpura. Uma mulher que trabalhava no mercado vendendo púrpura. Uma comerciante. Ela tinha um comércio, trabalhava no comércio. Temente a Deus. Aí olha o que acontece. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. O que Paulo estava dizendo? O Evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que, no versículo 15, Lídia foi batizada e junto com sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Ela falava assim: se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Então, aqui eu acho maravilhoso essa passagem, e essa foi a palavra que Deus me deu e eu estou derramando para você. O meu devocional foi em cima dessa palavra. Deus abre o entendimento. Quando você for para esse tempo de oração, quando você for para esse tempo bíblico, de ir atrás da palavra de Deus que vem sobre nós para um propósito, assim como a chuva e a neve desce para um propósito, como você leu comigo aqui, quem entrou agora, assiste desde o início o devocional. Eu preciso abrir a minha boca para Deus e dizer: Deus, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Deus, fala comigo no meu coração, no meu íntimo. Eu preciso ouvir a tua voz. Então eu vim aqui apenas te ensinar e encorajar você a fazer isso. Não podemos ficar no discurso de eu não sei orar e eu não sei ler a Bíblia. Não, eu preciso ir atrás. E o ir atrás é clamar a Deus de todo o teu coração. Deus, abre o meu entendimento, abre o meu coração. O que eu não estou vendo que eu preciso ver? O que eu preciso aprender? Quando você faz isso, quando você chama Ele, Ele responde. Clama a mim, a Bíblia diz, Ele fala, está escrito, clama a mim e eu responderei. Então você vê que em um lugar que Paulo e Silas estavam indo, um lugar para orar, olha o que aconteceu. Existiam mulheres ali, uma delas chamava Lídia, era vendedora de púrpura, ela ouvia o que Paulo dizia, Paulo estava pregando o Evangelho, e o Senhor abriu o coração dela. Então não foi Paulo que abriu o coração dela. Não sou eu que abro o seu coração. Eu não abro o coração da Tati DBO, da Wilka, da Rita Junqueira, da Lude, do JMP _CB, meu brother, da Elba. Eu não abro o coração de vocês, tá doido? Não é sobre a minha linguagem de comunicação que vai fazer com que o seu coração se abra. Não é a minha linguagem simples ou uma linguagem complicada que vai abrir o seu coração. Não é porque nós falamos a mesma língua, é porque o Senhor age e abre os corações. Se o Senhor não agir aí, não há o que eu faça aqui. E o Senhor agiu na vida da Lídia, assim como eu espero que haja na vida da Ju, da Arlete, da Jussara, da Tati DBO, da Wilka. Eu espero que o Senhor haja aí. Agiu como? Abrindo o coração e dando o entendimento do Evangelho. E aí a Lídia tomou a decisão dela. Foi batizada. Mais uma vez Deus falando sobre isso. Ei, eu não acordo. Acorda, aqui em São Paulo a gente fala assim, acordo. Eu não acordo e falo assim, hoje eu vou falar sobre Atos capítulo 16. Não. Deus que me dá a palavra. Eu vou buscar. Deus, fala comigo. Tá aqui. A Bíblia tá aqui, ó. Eu tô aqui, pego meu café e tal, e eu começo a orar. Tá aqui. E aí ele fala, não consigo explicar. Ele me guia por aqui. E é como ele faz aí. É como ele deseja fazer aí. E aí eu quero terminar com vocês lendo uma história. Você me permite ler essa história? Porque eu quero que você preste atenção, Jonas. É Jonas, né? Tinha esquecido seu nome.
Erilândia, Marta, o que Paulo pregava? Ele pregava o evangelho, mas me fala mais do que Paulo pregava nessas viagens missionárias. Ele estava em viagem missionária. O que Paulo pregava mais? Eu quero que você preste muita atenção nisso, por favor. Mais 5 minutos aqui, nós não vamos alongar tanto hoje. Eu quero que você preste atenção. Posso ler essa história aqui para vocês? A gente leu aqui e agora a gente vem para cá. Então, após essa ação de Deus na vida de Lídia, então o próprio Deus permitia, pela graça, a Lídia estar prestando bem atenção, sabe? Até isso, sabe? A pessoa que está prestando atenção na palavra, quando ela vem até mim assim, eu já vejo a ação de Deus ali. Deus está agindo, porque tem gente que não presta atenção. Os que prestam atenção é porque Deus já está agindo aí. Deus já está falando com você. Só o fato de você permanecer em atenção na palavra dele, ele já está agindo. Ele age antes da gente. Ele é o haja luz. Escute, Paulo vai para Atenas. Depois disso ele vai para Atenas. E lá em Atenas, Paulo fica muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. No capítulo 17, versículo 16, a Bíblia diz que Paulo ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Só escuta. E eu espero que você esteja escutando com atenção. Ou seja, eu espero que Deus esteja fazendo você prestar atenção e abrir o teu coração e o teu entendimento. E aí Paulo ficou muito indignado ao ver tudo isso. E aí o povo de Atenas levou Paulo, até um conselho e pediu que Paulo explicasse o que ele estava pregando, o que ele estava de fato, essa mensagem que Paulo pregava, qual que é essa dessa mensagem? Aí Paulo disse assim: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Jesus, por favor. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo usa isso como ponte evangelística. Olha o que ele fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Eu vim falar sobre esse Deus que vocês desconhecem. Tinha vários altares lá em Atenas, vários altares, eles eram muito religiosos. E aí tinha um dos altares escrito: ao Deus desconhecido. Paulo falou: opa, intencionalmente, ele foi intencional ali. Ele falou: é aqui que eu vou começar a pregar o evangelho, é a partir dele. Na hora que eu tiver a oportunidade para falar, é a partir desse cara aqui. Então ele fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes fala. Ele é o Deus, agora você vai conhecer mais o nosso Deus. Aí ele começa a falar e ele está falando pra gente. Escuta. Se você já conhece, é motivo de alegria você ouvir isso. Se você não conhece, você vai ouvir agora. Não sai de mim, está escrito. Escute. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Era isso que Paulo pregava lá onde Lídia foi alcançada. A alma de Lídia foi alcançada. Era isso que ele pregava, era isso que ela ouvia com atenção. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor nos céus e na terra, não habita em templos feitos por homens. Esse Deus não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Tem um monte de religião que faz isso. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. De um só homem, Adão, ele está falando.
E ele já sabia das nações que seriam formadas. Ele está acima do tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. O propósito é busque a Deus. Sempre foi esse o propósito, buscar a Deus. Mas o ser humano por si só não consegue. Mas ele não está longe, ele está perto. Pois nele vivemos. Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele está falando com o povo religioso, ele está falando com o povo que não conhece a Deus. A esse Deus, revelado nas Escrituras. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendentes dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Ou seja, não devemos imaginar Deus como um ídolo de pedra, de ouro ou prata. Já viu? Isso aqui é o meu Deus. Eu não ando sem isso daqui. Deus não está aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No passado, aí beleza, aí Paulo fala tudo isso. Paulo vai colocando, inspirado por Deus, que na verdade não é Paulo físico, né? Carne. É Deus falando através de Paulo. No passado, aí ele fala assim, no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então ele coloca a verdade na mesa, mas ele diz, Deus não levou em conta a ignorância de vocês, mas agora Deus ordena, se arrependam. Por isso que a mensagem do Evangelho é arrependei-vos, arrependimento. Em primeiro lugar, esse é o primeiro passo. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quem foi ressuscitado dos mortos? Jesus Cristo. Só que quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riam com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Outro dia eu escuto. Outro dia, Bruno, outro dia eu entro na live. Alguns riem e saem correndo. Outros falam, não, outro dia eu escuto sobre isso. Outro dia. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Então Paulo se retirou do conselho. Se retirou daquele lugar. Mas alguns se juntaram a ele e creram. Essa é a minha esperança com alguém aqui nessa live. Que você se junte a nós e creia no Evangelho de Jesus. Creia que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Creia que Jesus é o único que vive. Creia que Deus não habita, como está escrito, em templos. Creia que Deus não habita em templos para ser servido por mãos humanas, como se ele precisasse, como ele necessitasse de alguma coisa. Creia que Deus não está em ouro, em prata, em pedra, não está em imagem, em escultura. Deus não está em nenhum lugar. Não está em nada que nós possamos criar. Mas o ser humano precisa tanto de Deus e busca tanto a Deus que projeta. Lembra lá em Israel, quando Moisés vai para o monte ouvir de Deus o que era necessário, o povo ficou meio perdido e eles fizeram um bezerro de ouro para cultuar o bezerro de ouro. Por quê? Porque precisa tatear em alguma coisa até encontrar Jesus, porque quando a pessoa encontra Jesus, ela não precisa tatear, pegar em nada. Então eu quero, em nome de Jesus, se você é uma pessoa religiosa, como o povo de Atenas era religioso, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu digo em amor. Se você é uma pessoa muito religiosa, ao ponto de você ter cordão, tal, você ter seus misticismos, não, porque, que nem eu era,
eu só o horóscopo, eu só posso viver se eu ler o horóscopo. Não, então essa corrente aqui, essa pulseira, se eu usar ela, vou ter sorte no dia. Se eu não usar, eu vou ter azar no dia. Ei, não tateia mais nessas coisas, não pegue mais nessas coisas. Pegue no Cristo, palpa o Evangelho de Jesus. Deus me traz aqui para pregar essa palavra. Tá escrito, não sai de mim. E se você jogar pedra em mim, criticar a mim, você está criticando ao próprio Deus. Você já está sendo julgado por isso. Então não faça isso comigo, porque eu só li o texto. Eu só li o texto bíblico. Eu só li a palavra de Deus e isso é tudo. Só, Bruno, só não, isso é tudo. Isso é suficiente para que Deus acorde pessoas adormecidas. Isso é suficiente para Deus abrir o coração como abriu de Lídia. Se você entrou agora, assiste desde o início esse devocional em nome de Jesus. Mas eu espero que Deus abra o teu coração, abra o teu entendimento, assim como Ele fez com Lídia. A minha oração é para que haja luz aí. E é essa luz que haja. É essa luz que age, sabe? Não, eu preciso ter alguma coisa para tatear. Não, mano, se você quer viver essa fé, tira tudo. Faz uma limpeza na sua casa, de verdade. Faz uma limpeza no seu guarda-roupa. Faz uma limpeza, sabe? Você sabe das coisas que você precisa limpar. Limpa, prova isso. Veja que funciona isso na tua vida. Mas não faça isso porque eu estou dizendo. Faça isso porque Cristo diz na palavra, na Bíblia. E eu confio tanto nesse Cristo vivo, nesse Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno que ressuscitou, o único que vive, o único que nós conversamos, porque Ele é o único que vive, o único que foi ressuscitado dos mortos, aquele que está sentado à direita do trono de Deus, que nesse momento está intercedendo por nós. Nesse momento Jesus Cristo, a Bíblia diz que está intercedendo por nós. Então eu quero falar com Ele. Eu quero falar com quem resolve. Eu quero falar com quem é dono de tudo. Eu quero entregar minha vida para Ele. Eu creio tanto nele. Creio tanto na palavra, na Bíblia, irmão. Que, como eu li para você aqui no início, toda a palavra que foi liberada aqui, essa é a minha oração final. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e na terra permanece até regá-la para um propósito, o Deus diz, o mesmo acontece com a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Então, meu Pai, por favor, que essa palavra que foi lida aqui, estudada aqui, possa produzir fruto na vida dessa mulher e desse homem que está ouvindo essa oração. E para que essa pessoa encontre a alegria e a paz no Evangelho de Jesus Cristo. Que essa pessoa que está ouvindo essa oração possa tomar a sua decisão ou as suas decisões. Assim como Lídia tomou a decisão dela, que essa pessoa tome essa decisão. E só tomou essa decisão se alguém tomar. Porque às vezes eu prego a palavra e ninguém toma decisão nenhuma. Mesmo assim eu vou continuar. Porque quando você toma uma decisão, significa que Deus agiu aí. E Deus me ensina, como pregador do Evangelho, que muitas vezes Ele vai me levar para lugares onde ninguém vai ouvir. Ouvir. Jeremias ficou 23 anos pregando a mesma palavra e o povo de Israel não ouvia. Se Jeremias ficou 23 anos pregando e ninguém ouvia, eu vou continuar, mesmo se ninguém ouça. Se ninguém ouvir. Mas eu tenho visto os testemunhos, graças a Deus. Ontem a gente compartilhou mais um nos stories. Depois você vê lá. Eu espero que haja luz aí. Eu espero que você tome a sua decisão. Para de tatear Deus. Eu termino aqui. Para de tatear Deus em qualquer criação humana. Não tateie Deus no sol, na terra, na natureza, no cordão, na pulseira, na imagem, na escultura. Deus não está aí. Deus se revelou ao mundo através do Filho dele, Jesus Cristo. E Ele está aqui, em Espírito Santo, Santo, Santo e Santo. É daí que vai vir tua alegria, é daí que vai vir tua paz.
É daí que Ele vai fazer você nascer de novo. É daí que Ele vai te usar para alcançar outras vidas. É aí. É nesse lugar. Você quer? Fale para Ele. Desliga essa live agora. Na minha cara. Pode desligar. Sai fora. Vai embora. E vai falar com Ele. A partir de agora. Eu tiro tudo. Onde eu tateava, onde eu buscava Deus, eu não busco mais. Eu só busco em Cristo Jesus. E acabou. Essa é a minha decisão. E eu quero te dizer que eu tomo essa decisão todos os dias. De andar com Ele. A fé é uma escolha. Eu poderia acordar e não ler a Bíblia. Eu poderia acordar e não fazer a minha oração, não conversar com Ele. Eu poderia acordar e não ter tempo de qualidade com Ele. Mas como Pedro me ensina, para onde irei se só através dele tem palavras de vida e vida eterna? Para onde irei se eu só encontro vida ali? Chegou o momento de você dizer isso aí. Chegou o momento de você também viver esse testemunho ocular, que você possa ver essa fé funcionando na tua vida. Para onde irei? Eu tateava Deus, tentava pegar Deus aqui, nessa religião, nessa imagem, nessa escultura, nesse cordão, nesse quadro, nisso, mas eu tirei tudo e eu fui tatear a Deus, pegar, palpar apenas no que está escrito na Bíblia e nada mais. A Bíblia revela quem Jesus é. Deus abençoe, tamo junto, colado na videira e até amanhã. Um beijo no teu coração, vá na paz de Cristo, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração e que você possa, você que entrou no final, assistir desde o início. Vai ficar gravado no Instagram e vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Deus abençoe e até amanhã às 8 horas da manhã.